E chegamos a teorias da percepção na nossa revisão. A gente vai falar um pouquinho sobre essas funções mentais superiores, né? Que a gente entender como a gente percebe o mundo à nossa volta. E a gente discutiu em sala, a gente falou um pouquinho sobre a linguagem, a atenção, a memória, a sensação, a percepção, emoção e pensamento. Ou seja, é a base de todo o nosso funcionamento mental. Tudo que a gente faz com o cérebro, de pensar, sentir, agir, que envolve comportamento, logicamente, a gente está falando dessas funções mentais superiores. Tá? Então, ou seja, a linguagem, quando a gente fala linguagem, a gente não está falando só da fala e só da escrita, a gente está falando da capacidade que o indivíduo tem de formular conceitos, signos, símbolos. Isso é linguagem, tá? Não só a fala e a escrita. Tudo que possa fazer com que eu dê significado para as coisas, tá? Se eu consigo identificar que isso aqui é uma caneta, é porque eu tenho uma linguagem que é capaz de descrever que caneta é esse objeto com uma determinada função. Disso se trata a linguagem, tá? Para isso, para que eu consiga construir esse conceito, eu preciso ter atenção, eu preciso ter memória, né? E a base para todo esse funcionamento são duas outras funções mentais, que é a sensação e a percepção, a base de todas elas, que a gente vai olhar no próximo slide, né? A sensação e a percepção é o primeiro filtro que tem para a gente perceber o mundo externo, tá? Então, ou seja, as coisas acontecem fora de mim, né? Fora da minha pele. Tudo que eu vejo está fora de mim. Então, a função, esses fenômenos acontecem no meio externo e ela vai ser tudo que chega até mim por meio dos meus sentidos, que é a minha única porta de contato com o mundo externo, os meus sentidos, que é lá do ensino fundamental, né? A gente, todas essas informações, elas são processadas em dois níveis, em sensação e percepção. Sensação é na codificação, é a codificação dessa sensação. Eu entender que, por exemplo, o que eu estou sentindo é fome, né? Essa sensação que eu tenho, eu consegui identificar que isso eu já vivi antes e que tem esse significado ser de codificação, ou seja, ele tem um significado em que eu seja capaz de reconhecer isso a partir da minha história, só de decodificação. A partir de um momento, essa sensação que é física, né, eu consigo dar um significado de percepção. O que é isso? É como se fosse uma interpretação disso. É uma interpretação. Tá? Então, a sensação, ela está dentro, ela tem um significado de decodificar fisicamente. Eu dei, inclusive, o exemplo para vocês na sala de os adolescentes que hoje apresentam uma dificuldade em nível de sensação, que ou seja, eu já não sei mais identificar que isso que eu sinto é fome. Eu não sei identificar que, de repente, o que eu estou sentindo é fraqueza, sabe? Questões físicas, né, em nível de sensações que envolvem os sentidos, o indivíduo já não consegue mais perceber, tá? É um problema que a gente percebe nos adolescentes de hoje, né? A percepção seria ver. Eu sei que o que eu estou sentindo é fome e eu consigo já elaborar isso, ou seja, interpretar isso como fome, preciso comer alguma coisa, vou comer algo que eu desejo, ou já ter um sentimento agregado a isso, uma emoção agregada a isso. Então, esses estímulos, eles vão sendo elaborados e a percepção, a sensação e a percepção, ela é a base de todos os outros, porque é a partir dele que eu interpreto o meu mundo, tá? Então, se a gente fala desse mundo contemporâneo, a gente está falando da interferência dessas questões do individualismo, da competitividade, da agilidade, da ansiedade, como isso interfere
na interpretação de mundo que eu tenho, ou seja, na minha percepção da realidade, tá? Isso interfere nas regras, nos esquemas de pensamento. E isso tudo organiza, orienta, seleciona todas as minhas ações. Então, isso interfere em como eu me sinto, em como eu penso, em como eu vou agir, tá? Em todas as formas como eu vou me comportar. Essas ações cotidianas, os valores da sociedade contemporânea interferem, né? Então, quando a gente fala que a sensação e a percepção elas são a base de todos os mecanismos mentais, é a gente entender que essa porta de entrada, que são os sentidos, elas que são a base, vão dar sustentação para que a gente possa se comunicar, para que eu possa raciocinar, para que eu possa criar conceitos, compreender conceitos, tá? Para que eu possa pensar, para que eu tenha memória, né? Eu vou disponibilizar também um textinho aqui para vocês a respeito de sensação e percepção, para facilitar a leitura de vocês, a compreensão de vocês. Mas quem se lembrar das nossas aulas, com acesso aos slides, que eu também vou colocar aqui, vocês não vão ter dificuldade de solucionar, ok? Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, ainda tem mais.